Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco, e hoje entrevistando o Dr. Maurício Jafar. No bloco anterior perguntei ao Dr. Maurício sobre a oclusão, o processo de entupimento da grande artéria, que é a aorta. Quais seriam as complicações disso, Dr. Maurício? Graças a Deus, isso é uma condição um pouco rara, né? A oclusão total da aorta ocorre, mas é normalmente com bastante repercussão. O paciente vai... Essa oclusão normalmente ocorre das artérias renais para baixo. Então, daí, onde o calibre é menor, onde é mais fino. Exatamente. Por onde termina os ramos também. Então, daí o indivíduo vai ter uma isquemia da cintura para baixo. As duas pernas e a parte baixa do abdômen vai ficar sem sangue. Se isso não for corrigido a tempo, diagnosticado, atendido e corrigido, isso pode levar a graves complicações. Mas da aorta, a doença mais comum que a gente tem, pela degeneração da parede, o enfraquecimento da parede, é o aneurisma de aorta. O aneurisma é uma dilatação focal. A artéria, em determinado segmento, ela se dilata e gradualmente esse calibre vai aumentando. É como se fosse uma bolha na parede da artéria, como um pneu que caiu no buraco, formou aquela bolha, aquela bochecha, e aquilo vai enfraquecendo e a gente precisa diagnosticar. E fica fácil de estourar. Exatamente. A complicação mais temida é o rompimento desta bolha, né, o rompimento da parede na altura do aneurisma. Vai haver um grande extravasamento de sangue para dentro da barriga, da cavidade abdominal, e isso é uma situação que coloca a vida do paciente em extremo risco. Perde sangue. Perde muito sangue e são situações que às vezes o paciente não chega nem vivo no hospital. Então o importante do aneurisma é diagnosticar e tratar antes que ele complique. Doutor Maurício, o senhor falou sobre o entupimento, que felizmente é raro na artéria, na aorta de uma maneira geral. E o enfraquecimento da parede em decorrência dessa placa de ateroma e calcificação. Como é que isso acontece? Bom, esse enfraquecimento muitas vezes está associado à presença de placas ou não. Muitas vezes, ainda é um motivo de muito estudo, não se sabe exatamente qual é a origem, por que determinadas pessoas têm uma dilatação da aorta. Parece que tem uma influência genética, seria alguma coisa relacionada ao metabolismo existente na parede da artéria, do elástico. Daquele elástico, daquela forma, elastina, tudo, que parece que existiria uma atividade enzimática que destruiria e que afetaria a longo prazo a resistência da parede da artéria. A gente sabe que pessoas em que tiveram familiares com aneurisma são mais propensos a ter aneurisma. Subindo, deixando de lado o coração, pegando as carótidas, ou seja, essas artérias aqui do pescoço, a gente vê hoje que há uma evolução muito grande em termos de tratamento. O que faz o indivíduo sentir quando ele tem comprometimento das carótidas, das artérias que vão para o cérebro? Então, aí todo mundo pensa, a gente recebe muito no consultório, às vezes o paciente fala que tem, estou com algum problema aqui, eu estou com dor, né? Não dói. Ela não tem sintoma. Primeira coisa, não dói. Local nenhum, ela não dói. A bifurcação da carótida, que a carótida nasce da aorta e aqui na altura dessa cartilagem ela se divide e vai dar uma artéria que vai entrar para dentro do crânio, irrigar o cérebro, que é a carótida interna, e outra que vai irrigar a face, que é a carótida externa. Isso uma de cada lado. Nessa bifurcação é normalmente onde se forma a placa. Tá? E essa placa gradualmente vai crescendo e ela normalmente se manifesta quando pequenos pedaços dessa placa se rompem e vão entupir uma pequena artéria dentro do cérebro. Inicialmente eles ocasionam o que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Vai produzir uma manifestação, um déficit neurológico localizado, que pode ser desde uma alteração visual, dificuldade para falar, diminuição de força ou de sensibilidade em determinado membro, que dura algumas horas e depois passa. Então isso é um sinal de aviso que tem alguma coisa acontecendo ali. Que, se não for tomadas providências, pode evoluir por um acidente vascular isquêmico. Mais extenso e sério. Que aí a gente vai ter o bloqueio de uma artéria de maior calibre e um infarto da região do cérebro que vai deixar de receber o sangue. Isso ocorre mais em indivíduos diabéticos, que têm alterações do colesterol e dos triglicerídeos,
e pacientes tabagistas. São esses pacientes hipertensos também que a gente tem que Doutor Maurício, detectando essa placa que possivelmente possa ter soltado um pequeno coágulo, formando aí um trombo à distância, né? Um êmbolo, na verdade. Quais os tratamentos que nós dispomos hoje? O diagnóstico disso é muito fácil também. Também é feito por um exame simples, não invasivo, que é o ultrassom vascular, que é o ecodoppler. A gente vai localizar a placa, caracterizar essa placa e determinar qual é o grau de estreitamento do vaso que ela está produzindo. Diagnosticado isso, chegado à conclusão que é uma placa que necessita, porque nem toda placa necessita de intervenção. A gente hoje, o tratamento mais frequente que a gente tem utilizado é a angioplastia. Por um catéter, pela virilha, normalmente a gente entra, vai até aquela placa, abre aquela placa e coloca um stent. Abrindo, fazendo que a artéria volte a ter a anatomia original dela e permitindo a passagem do sangue e fixando essa placa, impedindo que ela solte pedaços e leve à oclusão de pequenos vasos. Esse stent não funcionaria como um elemento corpo estranho, Sim, gerando uma reação inflamatória aí, não? Dependendo O que se faz para isso? Então, o stent na carótida, a carótida é um dos sítios anatômicos que melhor recebe o stent. Eu tenho paciente aí com mais de 10 anos de stent que está perfeito. Só tomando um anticoagulante? Só aspirina e mais nada. Ela reage pouco, mas existem algumas artérias que produzem realmente essa reação de corpo estranho, que é a hiperplasia de íntima, e aí se usa os stents que estão envolvidos com uma droga que inibe a proliferação da parede da artéria em volta do stent, inibe essa reação da artéria contra o stent. Muito bom. Nós estamos chegando ao fim e vocês viram que a medicina avançou muito e nós temos hoje muitos recursos. Mas o importante é que você saiba usar os recursos, que você saiba perceber. E além disso, você também fazer a prevenção. Doutor Maurício, para terminar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores em relação à prevenção dessas doenças arteriais. A gente sabe hoje, por exemplo, que houve uma queda absurda e ótima na quantidade de pacientes tabagistas, né? Hoje em dia a gente sabe a população adulta em torno de 15% só é tabagismo. Mas o tabagismo ainda é a principal causa das doenças circulatórias, do desencadeamento dessas complicações. Fora isso, a parte alimentar, procurar ter uma dieta mais saudável possível, consumir menor quantidade de alimentos gordurosos, né? E a prática de alguma atividade física sempre compatível com a idade, a condição física do indivíduo, nunca virar atleta do dia para a noite, ir devagarzinho, vida saudável. E as pessoas que têm já patologias crônicas, como a hipertensão, a pressão alta ou diabetes, são pessoas mais propensas a ter problemas circulatórios. Então, essas pessoas têm que estar sempre acompanhando o seu médico e o seu médico, ou o endocrinologista ou cardiologista, sempre que possível, vai solicitar uma avaliação, um check-up com o vascular para a gente poder checar, prevenir e fazer a manutenção do paciente da sua melhor condição clínica possível. Vocês viram que nós temos hoje, somos privilegiados. Temos que usar bem os nossos recursos. Doutor Maurício, eu agradeço. E eu que agradeço o convite. A sua atenção em vir até nós para esclarecer os nossos telespectadores e a você que tem nos prestigiado, o nosso sincero agradecimento.